Imagine um cenário em plena Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos buscavam qualquer forma de vantagem para vencer o conflito. Em meio a esse cenário de medo e urgência, nasceu uma das histórias mais intrigantes e misteriosas já ligadas ao campo militar, o chamado Projeto Filadélfia. Segundo relatos, em 1943, a Marinha norte-americana teria realizado um experimento secreto capaz de tornar um navio completamente invisível aos radares e até mesmo teletransportá-lo por centenas de quilômetros em segundos. O navio envolvido seria o USS Eldridge, um destroyer de escolta, que teria desaparecido diante de testemunhas e reaparecido em outro porto, deixando para trás rumores de ciência proibida e horrores vividos pela tripulação. Mas, afinal, o que aconteceu de fato? Seria apenas lenda urbana ou existiria um fundo de verdade nesse caso? De acordo com os relatos, o Projeto Filadélfia usava uma tecnologia baseada em campos eletromagnéticos extremamente poderosos, supostamente inspirados nos estudos de Nikola Tesla e de Albert Einstein. A ideia seria dobrar a luz e os sinais de radar ao redor do navio, tornando-o invisível. Mas o experimento teria ido além. Em outubro de 1943, o USS Eldridge teria desaparecido do estaleiro na Filadélfia e reaparecido minutos depois em Norfolk, a mais de 300 quilômetros de distância. O que era para ser apenas invisibilidade se transformou, segundo testemunhas, em uma experiência de teletransporte real. Essa história ganhou o mundo quando cartas e depoimentos anônimos surgiram descrevendo os efeitos colaterais sofridos pelos tripulantes. Os supostos resultados do teste foram aterrorizantes. Algumas testemunhas afirmam que os marinheiros teriam ficado desorientados, com problemas mentais graves e até mesmo fundidos à estrutura metálica do navio, como se seus corpos tivessem se misturado ao aço. Outros, ainda mais chocante, teriam simplesmente desaparecido para nunca mais serem vistos. Há quem diga que alguns tripulantes desenvolveram a habilidade de desaparecer temporariamente, surgindo e sumindo diante dos olhos das pessoas, mas sempre pagando um preço alto em sofrimento físico e psicológico. Essas consequências bizarras ajudaram a criar a aura sombria em torno do Projeto Filadélfia e alimentaram a crença de que forças além da compreensão humana estavam em jogo. Por outro lado, existem versões que apontam que tudo não passou de um grande mal-entendido ou até mesmo de uma farsa. A Marinha dos Estados Unidos sempre negou oficialmente a existência do Projeto Filadélfia, alegando que experimentos de invisibilidade ou teletransporte nunca foram realizados. Segundo documentos oficiais, o USS Eldridge jamais esteve em Filadélfia na data mencionada e cumpria missões normais no Atlântico. Especialistas afirmam que a história teria surgido de interpretações exageradas de pesquisas reais sobre desmagnetização de navios, usadas para protegê-los de minas navais. Ou seja, experimentos existiram, mas em nada se pareciam com o que contam as versões mais fantásticas. Mesmo com as explicações céticas, o mistério do Projeto Filadélfia permanece vivo até hoje. Documentários, filmes e livros continuam a explorar a possibilidade de que a Marinha realmente tenha testado tecnologias avançadas que nunca foram reveladas ao público. Afinal, em meio a guerras e segredos militares, quem garante que todos os arquivos foram abertos? A ideia de teletransporte, campos de invisibilidade e experimentos proibidos continua fascinando gerações, levantando a eterna dúvida: até onde os governos podem ir em nome da ciência e do poder? O Projeto Filadélfia pode ser apenas um mito, mas sua história desafia nossa imaginação e nos faz perguntar se a verdade não estaria escondida atrás de camadas de segredo militar. Um ponto que aumenta ainda mais o mistério é a origem das informações sobre o caso. Grande parte do que sabemos veio de cartas enviadas na década de 1950 por um homem chamado Carl Allen, também conhecido como Carlos Allende. Ele alegava ter testemunhado o desaparecimento do USS Eldridge.
e descreveu em detalhes os efeitos horríveis nos tripulantes. Suas cartas foram enviadas a um pesquisador de OVNIs chamado Morris Jessup, que acabou se tornando peça central na propagação da lenda. Pouco tempo depois, Jessup morreu em circunstâncias consideradas suspeitas por alguns, o que só alimentou a teoria de que forças poderosas tentavam silenciar quem sabia demais. Esse elo entre OVNIs, teletransporte e experimentos secretos criou uma mistura perfeita para que o Projeto Filadélfia fosse considerado um dos maiores mistérios militares da história moderna. O caso ainda se conecta a um ponto fascinante: a teoria do Projeto Montauk. Muitos acreditam que o Projeto Filadélfia teria sido apenas o início e que os testes mais avançados teriam migrado para outra base secreta, em Montauk, Nova York. Lá, segundo os teóricos da conspiração, novas pesquisas teriam envolvido não apenas teletransporte, mas também viagens no tempo, manipulação mental e contato com entidades de outras dimensões. Esse suposto desdobramento transformou o mistério do USS Eldridge em uma narrativa ainda mais ampla, dando origem a histórias que inspiraram até mesmo séries de TV e obras de ficção científica. Para os que acreditam, o Projeto Filadélfia foi a porta de entrada para experimentos que desafiam completamente nossa compreensão da realidade. O que torna o Projeto Filadélfia tão duradouro é justamente a mistura entre fatos documentados, relatos pessoais, negações oficiais e consequências sombrias. Estamos diante de um enigma onde cada peça parece se encaixar e, ao mesmo tempo, contradizer as demais. Enquanto uns defendem que não há qualquer prova concreta, outros juram que o governo simplesmente encobriu tudo para evitar o pânico e manter a superioridade militar. E esse é o combustível perfeito para que a história continue viva: a incerteza. Afinal, em um mundo onde tecnologias invisíveis já são testadas, como camuflagens ópticas e drones avançados, seria realmente impossível imaginar que, há mais de 80 anos, alguém já tivesse tentado dobrar as leis da física?